para repercutir já com o nosso convidado, Vandick Silveira, economista. Muito bem-vindo, bom dia para você, Vandick. Bom dia, Maurílio, bom dia, Isa. E escondido hoje, aqui atrás, nós temos o Felipe. Hoje é uma configuração diferente aqui, né? Exatamente. Mas para nós é uma honra ter você aqui também para falar sobre esse tema. Quero pegar essa informação que o Felipe trouxe a respeito do crescimento da arrecadação, 10%, quase 9,55% maior que julho de 2023, mas não é o que mais chama a atenção. O que mais chama a atenção é que é o maior valor para o mês em 29 anos, desde que quando essa pesquisa começou a ser feita. Ou seja, o dinheiro está entrando, tem imposto sendo pago e o imposto está indo para a conta do governo. Maurílio, esse dado mostra a voracidade fiscal do governo. O governo está arrecadando, é recorde em cima de recorde, o dinheiro está entrando e mesmo assim nós não conseguimos ter nem o horizonte de um equilíbrio das contas públicas. Isso mostra um total descontrole por parte do governo em seus gastos, que nunca foram tão altos na história, mesmo durante a pandemia não se gastou tanto. Nós temos um déficit hoje que é superior ao déficit que nós experienciamos durante a pandemia. Impressionante mesmo, e isso significa, pelos últimos estudos e pelos números, dá para se projetar que isso segue até o fim do ano, esses recordes sucessivos aí de arrecadação? Maurílio, sempre existe um limite para tudo, né? E existe um limite para a arrecadação. Eu não consigo imaginar que o governo vai continuar arrecadando nessa mesma toada, uma vez que a gente tem taxas de juro que vão limitar o potencial de crescimento do PIB. Nós, eventualmente, teremos um aumento de taxa Selic, eu aposto em pelo menos 0,5% na próxima reunião do Copom. Isso vai arrefecer a economia. Existe um processo de arrefecimento da economia global, os Estados Unidos liderando isso. Isso é importante para poder domar a inflação, não quer dizer que o mundo vai cair numa recessão. O arrefecimento é uma taxa menor de crescimento enquanto estamos ainda crescendo. Vale notar isso, os Estados Unidos está crescendo perto de 3%, uma economia, a única economia do mundo desenvolvido que tem taxa de crescimento expressivo, né? Um descolamento total da Europa, do Japão, do resto do mundo já industrializado, desenvolvido, avançado. Quer dizer, e essa taxa vem se arrefecendo e a gente provavelmente deve ter, com esse encolhimento, não quer dizer que vai ter uma recessão, mas o PIB vai ficando menor do ponto de vista de crescimento, isso impacta a arrecadação. Então, de cara, a gente sabe disso. Agora, como eu sempre digo nesse canal, que existem 3 maneiras de se fazer um ajuste fiscal. O primeiro é corte de gastos, né? O segundo é através de aumento de imposto, que a gente já fez isso e está fazendo isso com força. E o terceiro é inflação. Notem que na ausência de corte de gasto expressivo, porque esses 15 bilhões de corte, 33 de contingenciamento fazem nem cócegas, né? Tanto é que a gente vê a inflação disparada. E quando eu falo disparado é o seguinte, não, a gente não tem 10% de inflação, nós temos 4,5%, mas 4,5% na minha visão é disparado, que é muito longe do centro da meta. Esse negócio de colocar banda, né, cria um incentivo perverso para a gente achar que está na meta, estando 1,5% acima daquilo que foi designado como centro da meta. Não é aceitável esse desvio, né? Não é aceitável. E ano passado a gente teve uma inflação alta. A inflação é principalmente alta em alimentos e também em itens de casa e aluguéis, que são os itens que mais impactam a população pobre e assalariada. Nós temos um problema. Mas a desancoragem, além do horizonte relevante para a política monetária, que seria 2025, até o final de 2025, nós temos uma desancoragem até 2027. Quer dizer, a coisa não está legal. Do ponto de vista de arrecadação, a gente vai ter um arrefecimento da economia e com isso também cai a arrecadação. A não ser que esse segundo ponto que eu sempre ilustro, né, que é aumento de imposto e carga tributária, esteja nas cartas. Eu nunca descarto isso e eu já disse. A única maneira de se fazer um equilíbrio fiscal do jeito que a gente vai com gasto é aumento brutal de impostos. E eu nunca descartei
a volta de uma CPMF. E, Vandique,